Fala aí galera, tudo na paz? Então pessoal, o tema que eu quis abordar nesse vídeo hoje é a respeito da inversão dos polos magnéticos. A gente vê aí o que está acontecendo, vários países aí o clima mudou bastante, lugares que era deserto, está se acabando em água, entendeu? E a temperatura caiu bastante e lugares que era frio, a temperatura está muito elevada, está tendo queimadas em vários países aí, o que acontece, né? E a gente vê também que a incidência de terremoto também aumentou bastante, vulcões aí em vários países entrando em erupção. E o que acontece? De acordo com cientistas, isso se deve ao fato de que a inversão dos polos magnéticos da Terra ele está se modificando. Isso é um processo que acontece de tempos em tempos, né? Então vamos ver um pouquinho aqui, estudar um pouquinho mais para ver mais ou menos como que acontece esse processo aí. O campo magnético da Terra, que todos já ouvimos falar e também conhecemos como magnetosfera terrestre, é uma área ao redor do planeta criada por fortes correntes elétricas do núcleo da Terra. Mas como esse campo magnético é formado? Para entendermos como se forma o campo magnético do planeta, temos que entrar no núcleo do planeta, onde o seu núcleo interno é formado em ferro e níquel em estado sólido, mas com um núcleo externo e formado por esses componentes em estado líquido. Assim como a Terra realiza o movimento de rotação, o núcleo da Terra também se mantém sempre em movimento. De acordo com a teoria do dínamo, que é uma das mais aceitas a respeito do magnetismo terrestre, conforme seu núcleo se movimenta, as partículas de ferro e níquel entram em atrito, energizando seus íons e, com isso, dando origem ao campo magnético terrestre. Mas esse campo não estático, se movimentando o suficiente para inverter os polos de tempos em tempos, o norte virando o sul e o sul virando o norte. Mas, com informações de órgãos especializados nesses assuntos, nos últimos 20 milhões de anos, tivemos esse padrão de inversão dos polos a cada 200 e 300 mil anos. Entre algumas trocas bem-sucedidas, os polos às vezes até tentam reverter a inversão tentando voltar ao lugar. Há 40 mil anos atrás, o polo até tentaram fazer a inversão, mas não conseguiram. A última inversão completa ocorreu por volta de 780 mil anos atrás. E com base nos estudos, isso significa que estamos bastante atrasados para a próxima inversão. Isso indica que a próxima inversão pode acontecer a qualquer momento. E com certeza a humanidade não está preparada para suas consequências. Muitos indícios técnicos demonstraram claramente que o campo magnético já está mudando. Os polos estão se preparando para a inversão de lugar. Ainda não se pode afirmar que uma inversão está para acontecer, mas a possibilidade é grande. Cientistas usaram uma imagem de satélite e cálculos completos para estudar o campo magnético e tentar afirmar se a inversão irá acontecer ou não. Eles descobriram que o ferro fundido e o níquel estão drenando energia do dipolo na borda do núcleo da Terra, onde gera o campo magnético do planeta. Também descobriram que o polo magnético norte está muito turbulento e imprevisível. Se esses blocos magnéticos se tornarem fortes o suficiente para enfraquecer o dipolo, eles mudarão oficialmente. Mas como a inversão dos polos não é nada novo na história da Terra, mas contudo dessa vez pode acarretar problemas graves à humanidade por conta do padrão de vida moderno. O nosso campo magnético nos protege de raios solares e cósmicos. Durante esse processo de troca de polos, que pode durar séculos, esse escudo protetor pode chegar a 1/10 de sua capacidade típica. E com isso, a radiação poderá se aproximar do planeta muito mais que o normal. E com isso, se aproximar da superfície do planeta, fazendo com que algumas regiões fiquem inabitáveis.
e com isso causando a extinção de espécies. Mas antes disso acontecer, o campo magnético enfraquecido provavelmente já afetaria inúmeros satélites que estão em órbita no planeta. O fato é que essas tecnologias já sofreram perdas de memória em outros danos quando expostas a radiações. Porém, os danos causados a satélites podem afetar inúmeros sistemas, inclusive os que controlam as redes elétricas, que, se vierem a falhar, podem causar apagões mundiais que, de acordo com especialistas, podem durar décadas. Sem as redes elétricas funcionais, não poderíamos usar nem celulares e nem eletrodomésticos. Isso sem falar nas vidas que estariam em risco se a fonte de energia reserva dos hospitais se esgotarem. Nos dias atuais, a humanidade é cada vez mais dependente de tecnologia. Nossa vida mudaria totalmente, não poderíamos ter GPS. Os avanços como a inteligência artificial, de como nos comunicamos, até a forma como nossos governos e instalações críticas funcionam. Hoje tudo se resume na forma como enviamos e armazenamos dados. Dessa forma, se os satélites não funcionarem, a vida como conhecemos poderia simplesmente acabar. Dessa forma, a humanidade poderá voltar à Idade da Pedra, ou até mesmo ao juízo final, com a extinção de várias espécies. E quando os polos vão se inverter? Isso, inevitavelmente, não sabemos quando vai acontecer. E temos que nos preparar para isso. O primeiro passo é fazer que empresas de satélite pensem no amanhã e comecem a compartilhar ideias entre si sobre como equipar suas tecnologias, sobre como lidar com as inversões dos polos. Algumas tecnologias já são inovadoras, tais como mecânica quântica, que poderão ser fundamentais em um período como esse, e que poderá evitar que a humanidade possa sofrer com a falta de proteção do campo magnético da Terra. Mas com isso, os governos precisam se unir e investir nessas tecnologias que, de certa forma, desse momento poderá fazer toda a diferença. E é isso aí, pessoal. Uma coisa que a gente não pode negar é que o planeta ele vem sofrendo uma mudança climática extrema. Isso aí todo mundo já notou, né? Mas o que acontece? Né? Se o motivo disso é a inversão dos polos magnéticos, não sabemos, né? O que sabemos é que, devido à última inversão dos polos, então quer dizer que a próxima já está bem atrasada. Pode ser, de acordo com o cientista, pode ser a inversão dos polos e pode não ser, né? Mas também sabemos que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer porque é um processo natural do planeta, entendeu? Espero que na próxima vez, na próxima inversão dos polos, isso não venha acarretar a extinção da nossa espécie, né? Vou ficar por aqui, pessoal. Quem gostou do vídeo, compartilha o vídeo aí, dá um like, se inscreve no canal.